Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiver vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Uma linha de raciocínio que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmãos, depois do milênio 3 para o milênio 4, esse divisor de água entre o que era e o que há de vir, por exemplo, né? Uma intervenção divina, saindo, né, dessa paraíso que Deus criou. Depois teve que haver uma intervenção divina do próprio Deus. Essa intervenção divina, ela vai explicar três espíritos e da mesma forma. Espírito, corpo e Espírito, corpo e Cristo. Sempre quando falamos de uma intervenção divina, né, dentro desses 6 milênios contados, a gente conta do maior para o menor, ok? Pai e filho, o pai sendo maior e o filho menor. Quando esses espíritos for posicionar na cabeça de um príncipe, vai ser do menor para o maior. Agora é do maior para o menor. Porque quando for contar os corpos dos príncipes, vamos contar primeiro Moisés, Elias, sendo eles o caçula, digamos assim, né? E aí vai até o mais velho, ok? Mas nesse caso aqui, contamos do maior para o menor, como fosse pai e filho. Sempre, né? O Cristo separado. Da mesma forma, palavra, vida, para representar o corpo, ok? Isso tudo aqui é representando o milênio 4, quinto milênio e sexto milênio, ok? Milênio 4, milênio 5 e milênio 7, ou seja, Deus profetizou sobre o espírito do Adão e o corpo da Eva, ok? Depois do milênio terceiro, na milênio terceiro, da passagem milênio quarto, nasceria o Pedro, né? Que o Cristo representa a vida de Pedro, entende? E essa representação, ela vai colocar todos os corpos ressuscitados nos Cristo, com ato consciente. Se você não conhece o Cristo, vocês adormecem, fica sem consciência, ok? E aí que vai propagar o anticristo de corpo, por falta do conhecimento da grande maioria.
Entendeu? E é dessa forma que funciona. Depois do milênio sexto, né? Foram expulsos para fora mais dois espíritos, né? Porque depois do sacrifício do corpo vivo do milênio quinto para a passagem do milênio sexto, nós deixamos de ter um mediador de corpo. Isso duraria 2 anos seguido, 2 milênios seguido. Então, nesse meio termos, 2, né, dos príncipes foram expulsos para fora. Ok? Para representar o anticristo, porque o mundo ia se globalizar, tinha que haver profeta sobre o corpo do sacrifício, do corpo vivo, ou seja, que Jesus sacrificava. E antes dele ser sacrificado, Jesus poderia ser o próprio Cristo, ok? Então, e depois dele, ele caiu na divisão de bens. Depois do seu sacrifício, Jesus caiu na divisão de bens. Simples assim. Representando a corrupção social, desligando de vez de Cristo depois do sexto milênio. Então, vieram, né, vamos passar na passagem de Gênesis, vocês vão entender essa situação que foi para fora. Efraim e Manassés, né? Efraim vem, a passagem de Paulo, antes ele era Saulo, ele teve outro nome, Paulo, né? Representando Efraim. Manassés, né? Que seria, no tempo real da profecia, seria o próprio João, né? Um pouco mais atrás, Daniel, ok? Então, esses dois foi gerado para fora do milênio 7. Por quê? Porque eles teriam que voltar. Tinham que voltar para Cristo no milênio 7, né? Porque o 7 era o sexto para o 7. Se a gente for fazer as cálculos matematicamente, vamos entender que 3 mais 3 é igual a 6 mais 2 é igual a 8, ok? 8 milênios, nós estamos contando, mas a gente vai chegar mais um milênio. Milênio 9, nós vamos chegar no milênio 9. Se você tirar os 2 milênios de anticristo, você tem 9 menos 2 igual a 7 milênios. Entende? Isso voltaria a Cristo. Porém, esse caminho que marcaria a volta para Cristo, automaticamente ele está corrompido, né? E não tem como a gente passar pelo mesmo caminho. E por isso levantou mais 3 príncipes, né? Para fazer uma contagem para que volte por baixo, para chegar até o milênio 4. Milênio 4, aonde Pedro viera nascido. E quem é esses 3? São os 3 reis magos, Mateus, Marco e Lucas. Eles passar, enquanto os príncipes passam por cima, eles voltariam por baixo.
Porém, essa situação não é esse caso que eu estou contando, né, não é dos príncipes, é uma intervenção divina, do maior para o maior. Mas aqui nós entendemos que esse corpo vivo, ele caiu na divisão de bens, ok? Se ele caiu na divisão de bens, ele ia deixar de ser uma intervenção divina e o reino passaria ao medo e à peste. Medo, peste. As pessoas iam agir igual o dia de hoje, sem responsabilidade social, né? Elas vinham de uma sociedade, atacava o corpo vivo, como tinha visto, e criaria o reino da Medopeste, né? E as pessoas agiam por emoção, pedindo sacrifício um do outro, de forma que eles faziam as coisas tudo ao contrário que Cristo queria que eles fizessem. Quando se trata de intervenção divina, a glória é o bem e o Cristo é o mal. Certo? Por quê? Porque o Cristo, ele vai se dividir em duas nações, ok? Isso quando se trata de intervenção divina. Quando se trata de um corpo simples e de entendimento simples, ele vai representar o bem, desde que o espírito volta para o corpo para formar a palavra da vida, ok? Aqui é o corpo, aqui é o espírito. Duas nações divididas, né? Quando se tratando de intervenção divina, nós temos 3, mais 3, mais 3, ok? Deus criou o corpo, a vida. Deus criou tudo que ele tivera de criar em 3 milênios, tá? A criação de Deus foi em 3 milênios. Mais 3 milênios, Deus formou todo o Cristo. Ele demoraria 3 milênios para criar. Quando foi no terceiro, né? O corpo que era o mediador, que aqui nós tínhamos um mediador, aqui nós tínhamos mediador. Depois da criação de Deus até o milênio sexto, nós teve um mediador de corpo, ok? Esse mediador de corpo entrou em crise no milênio 3 e foi sacrificado, né? Entrou em crise. Então Jesus, ele veio com Cristo, ele chegou no Cristo até no milênio sexto. Ele entrou em crise por causa dos outros rebeldes, é bom lembrar disso. E ele entrou em crise, foi sacrificado e todos caíram na divisão de bens. Houve uma rebelião aí, entende? Essa pessoa veio de lá, sacrificou, o outro também sabia, não pôde intervir, né? Não sei. E todos caíram na divisão de bens, representando uma nação corrupta. Todos caíram, ok? O que eu quero que vocês entendam? 9 no total, ok? 9 milênios. Esse é o tempo determinado e é o tempo que uma mulher gasta para gerar um filho. Da mesma forma, Deus está trabalhando com a humanidade toda em 9 milênios, ok? 9 milênios. Porém, 3, né? 3 menos 2 que nós perdeu 2 milênios por causa da rebelião. Nós perdemos, vai ficar 1, ok? 1 milênio, 2 mais 1 milênio. Então, o que eu quero dizer? 3 da criação de Deus, mais 3, né? Que
teve o mediador de corpo, mais um milênio que seria o mediador de corpo, mas não vai ter mais mediador de corpo, cada um vai ter que mediar a sua vida, porque o nosso mediador vai ser Cristo. Entendeu isso? Sempre vai ser ele Cristo. Aí você fala assim, colocar a culpa em nenhuma pessoa, não é. Se um errar, todos erram. Ok? E é assim que funciona. Então nós temos no total de 7 milênios de reinado de Cristo. Ok? 7 milênios de reinado de Cristo. Vamos começar a fazer a conta de trás para frente. 2 milênios que Deus gastaria para 2 milênios que Deus gastaria para criar o corpo macho e o corpo fêmea. Lembra que a semente sai do homem, o homem tem que fertilizar a mulher, e daí nascerá um filho, que derá à luz um filho, aquele vai ser o bem dos frutos, né, de uma relação. Veja que ele está expulsando para fora sempre, uma ideia sempre de expulsar para fora alguma coisa que seja boa. E nessa causa, uma criança que estiver vindo, né, dentro de uma família, sempre será bem-vindo, né? Então, 2 milênios que Deus gastaria para criar. Então, a partir daquela 7 milênios, 9 milênios, 9 milênios, 7 milênios de reinado de Cristo, certo? 7 milênios, né, que Deus, 2 que Deus demoraria para criar, no terceiro, do terceiro até o 9, conta-se 7 milênios, ok? O Cristo vai governar por 7 milênios. As pessoas às vezes falam, o anticristo, você tem lá todo mundo com medo, né, disperso. Irmão, tudo é uma obra de Deus. Para de ficar engrandecendo o homem. Tudo é Deus que faz para abraçar a sua humanidade. Não seja incrédulo, tá? Ao ponto de ficar um contra o outro, sem a necessidade. Deus está governando do início ao fim. Existe uma ideia para representar a sociedade corrupta e outra ideia para representar aqueles que estão buscando de Deus, né, sempre o conhecimento, né, Cristo, ok? Entenderam isso, né? Boa manhã a todos, boa tarde, boa noite, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal. Uma linha de pensamento que separa a vida e a morte das nossas consciências.